Olá, nós estamos no ar com o Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Diretoria de Estudos Doutrinários e Diretoria de Infância e Juventude da Comunhão Espírita de Brasília. E hoje, muito felizes, nós estamos recebendo o professor Alaciel Franklin, coordenador do estudo à distância da Comunhão Espírita de Brasília. Seja muito bem-vindo, professor Alaciel. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Um prazer estar aqui também. Professor Alaciel, eu já vou lhe fazer a pergunta que conversávamos antes do programa. Dá para nós transmitirmos afeto às pessoas que nos ouvem, nos leem e nos veem no estudo da doutrina dos Espíritos? Que pergunta importante. A resposta é que é possível. Nem sempre é fácil, porque depende muito do meio que estamos utilizando. Neste meio, a televisão é mais fácil, porque a televisão quase que nos leva para dentro da sala, do escritório, da casa da pessoa que participa conosco, que nos assiste. Quando usamos apenas texto, já não é tão fácil. De qualquer forma, é necessário colocar a alma na comunicação. Dizem que o meio é a comunicação, o meio é a mensagem, mas, na verdade, a gente tem que ter a alma também. O meio e a alma, aí eu diria que são a mensagem. Isso significa que nós temos que colocar o coração nas nossas comunicações com os alunos, para que eles, além de receberem a informação cognitiva, também recebam a mensagem afetiva do Evangelho e daquele que veicula o Evangelho. Mas, professor Alaciel, o Evangelho é uma boa notícia, então, uma mensagem de amor. Qual é a importância para a comunhão espírita ensinar o Evangelho? Muito bem colocada essa questão, no sentido de podermos meditar um instante sobre qual a missão da comunhão espírita. Durante muito tempo, pessoas importantes do movimento espírita se perguntaram qual é a nossa missão real. Seria falarmos fortemente sobre as mediunidades. Durante muito tempo isso foi discutido e podemos dizer que até hoje existe alguma divergência. Mas para deixar isso claro na nossa mente, eu gostaria de lembrar uma mensagem dada por Ismael, o guia espiritual do Brasil, num grupo, o primeiro grupo mediúnico oficial que se formou no Brasil, Grupo Confúcio, onde numa mensagem que aparentemente foi dada em 1874, Ismael diz o seguinte: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca também essa importância quando diz: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Quando nós vamos perguntar qual é a moral do Espiritismo, Kardec nos responde: a moral do Espiritismo é a moral do Evangelho. Mais uma fortíssima razão para a comunhão ensinar o Evangelho. E por que é importante que estudemos o Evangelho? Qual é a importância de estudarmos ele também à distância, já que temos tutores até em Portugal, né? E como é que nós podemos nos inscrever, professor Alaciel? É verdade, a gente tem tutores em vários lugares do Brasil e temos uma tutora em Portugal. E temos muito orgulho disso. Temos alunos em vários países do mundo e inclusive tivemos em Timor-Leste, lá na Ásia.
E muito importante a sua pergunta no sentido de por que uma pessoa deve estudar o Evangelho? No caso do Livro dos Espíritos, nós temos uma forte colocação do Kardec no capítulo que estuda a lei do progresso. É na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Ela é tão importante que eu sei o número de cor da questão. Não são muitos que eu tenho não decorei muitas coisas. Mas a questão 780 do Livro dos Espíritos nos diz que o ser humano, que foi criado simples e ignorante, ao criar, recebeu uma missão importante, que é evoluir nas características humanas. Na questão 780, o Espírito de Verdade nos ensina que é preciso desenvolvermos inicialmente a nossa parte cognitiva, a razão, e essa parte cognitiva vai nos ajudar no desenvolvimento moral. Como? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. E a pessoa então usa seu livre-arbítrio para escolher. Essa é a maior importância de uma pessoa estudar o Evangelho. Capacitar-se a perceber a diferença entre o bem e o mal. Quando ele segue os ensinamentos que Jesus nos trouxe, auxiliado pelas explicações do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está se qualificando para poder evoluir moralmente, usando a sua força de vontade. E com isso progredir como ser humano. Assim, numa síntese, respondendo sua pergunta, nós precisamos estudar o Evangelho para evoluirmos como seres humanos. E aí, como é que se dá esse estudo à distância? Nós podemos acompanhar os alunos? E como é que aqueles que estão nos vendo ou nos escutando pela TV ou pela Rádio Comunhão podem fazer para se inscrever no estudo do Evangelho à distância aqui na Comunhão Espírita de Brasília? A inscrição é feita pelo site da Comunhão, que é www.comunhãoespírita.org.br. Na primeira página, na parte mais de baixo, há uma pequena caixinha onde está escrito lá EAD, que é a sigla de Educação à Distância, Estudo da Doutrina Espírita. Ali devemos clicar nesta caixinha, aparece uma ficha de inscrição. Basta preencher a ficha e a pessoa será depois contactada sobre a sua inscrição. Marcel, os cursos à distância, eles utilizam de uma metodologia própria da internet. Por que para a Comunhão Espírita é importante essa ferramenta? Por duas razões. Primeiro, por causa da grande capacidade da educação à distância de atingir muitas pessoas. Numa sala de aula de um curso presencial, por exemplo, sobre o Evangelho, nós conseguimos, se a sala estiver bem cheinha, bem lotadinha, nós conseguimos ter umas 60 pessoas, 50, 60 pessoas. E um instrutor para poder atender adequadamente 50, 60 pessoas já tem muita dificuldade, não é fácil. Através de um curso à distância, nós podemos atingir muito mais gente. Depende, claro, da tecnologia. Hoje nós somos capazes de atender simultaneamente a 1000 pessoas. Embora nunca tenhamos atingido esse número. A nossa inscrição no maior semestre, chegamos perto de 500 pessoas. Porém, com tecnologias adequadas, pode-se atender muito, muito mais gente. Vou lhe dar um exemplo, que estávamos conversando há pouco. Eu estou fazendo um curso através de um consórcio internacional chamado Coursera, onde eu tenho 12 milhões de colegas. É uma coisa fantástica. Um curso gratuito e gente do mundo inteiro.
naturalmente, para poder atender a 12 milhões de pessoas, a metodologia é especial e os equipamentos que permitem o acesso de 12 milhões de pessoas são equipamentos caros, mas é possível. Então, uma das razões pelas quais a comunhão usa a educação à distância é para poder tentar levar a mensagem do Evangelho a muita gente. Portanto, todos que nos assistem estão convidados. E um dia ele vai voltar aqui para nos contar um pouquinho do curso que ele está fazendo, porque o nome do curso é Como Aprender. Aí ele vai aprender e depois nos ensina mais um pouquinho. O que é importante que nós digamos àqueles que nos ouvem pela Rádio Comunhão e nos assistem pela nossa TV, é que ao acessar o site, o aluno pode escolher o capítulo que ele desejar estudar. Não é isso, professor Alessio? É isso mesmo. Ele não fica preso a uma sequência. Então você pode entrar lá no nosso site, repetindo mais uma vez, www.comunhãoespírita.org.br. Haverá uma caixinha lá chamada EAD. Você clica e fica à vontade para escolher o capítulo que o seu coração disser que está na hora de estudar, não é isso? Muito bem. Quantos tutores nós temos hoje na casa? Hoje nós temos uns 30 tutores. E qual é o papel dos tutores, professor Alessio? O papel dos tutores é funcionar como amigo do aluno. Você falava agora há pouco sobre a afetividade. O tutor é a porta pela qual a comunhão se comunica com o seu aluno. Então, fornece ao aluno apoio de compreensão, portanto, na parte cognitiva, mas também aquele companheiro amigo. O tutor funciona como um companheiro amigo, caminhando ao lado do aluno. Nós temos um ditado que, para ter graça, é bom a gente começar falando em inglês, que é guide on the side and not sage on the stage. Quer dizer, guie ao lado do aluno e não atue como um sábio no palco. O tutor tem que caminhar ao lado do aluno. É uma tarefa muito gostosa, porque ao longo de um curso que dura mais ou menos 4 meses, o tutor vai conquistando a amizade dos alunos, os alunos conquistam também a amizade dos seus colegas, e quando termina nós temos um grande número de amigos novos, o que é muito importante, porque nós estamos falando do amor. Não tem o menor sentido nós trabalharmos o estudo do Evangelho, que é o Evangelho do amor, se nós não espalharmos a simpatia entre nós. E há um ensinamento trazido por Ismael, que hoje é o lema do grupo, não é? Isso mesmo. Deus, Cristo e caridade. Ismael, naquela mesma mensagem ao grupo Confúcio, nos diz que aqueles que se reunirem sob esse lema Deus, Cristo e caridade, Ele estará no meio de nós. Às vezes muitos de nós ficam preocupados em iniciar um trabalho e logo já alcançar milhares de pessoas. Mas isso não é importante, né? É verdade. Nós temos a ideia de colocar a sementinha no coração de alguns. À medida que esse trabalho for se tornando mais amadurecido, e eu tenho certeza que ele ainda não está, estamos começando, ensaiando passos, discutindo problemas, irá certamente, o movimento irá aumentar, porque a tecnologia assim permite. As pessoas é que ainda não estão perfeitas para isso. Nós, os que conduzimos. Mas temos sempre esse esforço de nos aperfeiçoarmos. Vou lhe mostrar, para dar uma ideia àqueles que nos assistem, como é que a gente pode se aperfeiçoar. Neste início em que nós estamos trabalhando, os cursos ocorrem uma vez a cada semestre. Então, mais ou menos no final de fevereiro, no início de março, começam os cursos,
e depois eles começam em agosto. Então, uma rodada de cada curso por semestre. E isso gera um problema bastante sério para nós, porque muitos alunos se inscrevem em abril, muitos alunos se inscrevem em maio, em junho. E como que a gente vai fazer para os atender? Nós, com muito carinho, pedimos, tenha um pouco de paciência. Se você se inscreveu em maio, venha, eu vou lhe dar uma vaga em agosto. Alguns aguardam e temos grandes alunos que tiveram paciência. Mas alguns não, eles não ficam. Quando a gente chega a agosto, vamos oferecer a vaga, mas o aluno agora não pode, a vida mudou, temos outras prioridades, etc. Então, nós estamos trabalhando para ter uma versão desses cursos com matrícula continuada, ou seja, no instante em que a pessoa se inscreve, ele já começa a fazer o curso. É necessário um conjunto de recursos que nós estamos reunindo para poder melhorarmos nesse ponto. Então, agora deixamos claros, os nossos alunos podem se inscrever no finalzinho do semestre agora para iniciar as atividades em agosto, é isso? Na verdade, as inscrições estão abertas continuadamente, mas o início dos cursos é feito no segundo semestre em agosto, no primeiro semestre, no final de fevereiro, começo de março. Depende um pouco do calendário. Só nós pedimos àqueles que se inscreverem agora, por exemplo, que tenham um pouquinho de paciência, irão fazer o curso a partir de agosto. Mas todos terão paciência e é importante, e aí aqui eu vou confessar uma coisa, né? Eu, como aluna do estudo à distância, a tutora Ana Medina, ela tem um pouco de trabalho, sabe, professora Laciel? Porque às vezes o aluno precisa ter cuidado. Por exemplo, eu estou no capítulo 7. E aí há diversas tarefas que são dadas de acordo com o calendário. Mas quando o aluno tem uma característica um pouco agitada, ele quer passar as atividades rápido e já passar para uma outra etapa. É importante também que ele tenha paciência, né, professora Laciel? É importante ter paciência. Há todo um trabalho na educação à distância para fazer uma espécie de equilíbrio. Nós precisamos que as pessoas tenham paciência, por exemplo, para fazerem os exercícios, que funcionam como uma espécie de autoavaliação. O aluno verifica se aprendeu, se compreendeu aquilo que estudou. Alguns são bem agitadinhos, querem ir logo para frente. Aí o tutor tem que segurar um pouquinho, dizendo assim, por que você não faz esse exercício? Logo em seguida vamos à frente, vou te ajudar a ir para frente. Não vou frear você no estudo do Evangelho. Ninguém freia o estudo do Evangelho. Mas, na verdade, é preciso esse tipo de disciplina. Uma outra coisa importante também é que nós fazemos questão não apenas de levar aos alunos a mensagem cognitiva do Evangelho, quer dizer, o que Jesus quis dizer nessa passagem, como que o Kardec explicou essa passagem. Além disso, nós fazemos um trabalho de incentivar a pessoa a praticar aquele ensinamento, levar aquele ensinamento para a sua vida. E isso, às vezes, exige, além de paciência, um pouco de esforço. Por exemplo, quando nós estamos falando sobre a misericórdia, a primeira parte do estudo da misericórdia é sobre o perdão. Quando nós estudamos a humildade, a primeira coisa que temos que fazer para praticar é combater o orgulho. Não são coisas triviais, mas são coisas que nos dão grande satisfação quando a gente consegue uma pequena vitória. Então também pedimos aos nossos alunos esse tipo de paciência e mesmo de força de vontade para poderem crescer como seres humanos. Eu lhes digo, os exercícios, eles aparecem até na vida diária, não é só via internet, não. Podem ter certeza disso. Mas, professora Laciel, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Espiritismo em Foco e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, sobretudo de amor, a estas pessoas que nos assistem e que nos ouvem pela nossa rádio e a nossa TV Comunhão. Com muito prazer. Para lhes falar nesse final,
eu gostaria muito de trazer um depoimento pessoal. Durante muitos anos, por circunstâncias pessoais e circunstâncias da vida, eu não estive assim tão pertinho do Evangelho, não estive tão perto de Jesus como me esforço hoje para estar. E ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram na minha vida que foram me levando a concluir que eu precisava ter um caminho diferente. Tratar as pessoas com menos dureza, ser menos rígido com os filhos, ser mais com os filhos como eu sou hoje com os netos e coisas assim. Foi na doutrina espírita e principalmente foi no Evangelho ensinado dentro das casas espíritas, em especial a comunhão, que eu recebi a graça de compreender por que era importante mudar como ser humano. E essa é a principal mensagem do Evangelho. A cada momento você pode mudar como ser humano, tornando-se mais compreensivo, mais paciente, mais tolerante, mais caridoso. E o que você recebe com isso? As bênçãos do alto. Sua vida vai se tornar mais calma, mais equilibrada, mais paz vai acontecer no seu coração. Enfim, você vai estar num estado que a gente costuma chamar de felicidade. E vai aprender a amar cada vez mais, não é isso? A cada um. É mesmo, e a Deus sobretudo. E a Deus sobretudo. Muito obrigada pela sua participação e nós voltamos na próxima edição do Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Diretoria de Estudos Doutrinários e da Diretoria de Infância e Juventude da Comunhão Espírita de Brasília. Até lá!